Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Débora Dengo, sou fisioterapeuta e ergonomista e hoje a gente inicia o aquecimento para a Semana da Ergonomia. Para quem ainda não sabe, a Semana da Ergonomia é um evento online gratuito com emissão de certificado que vai acontecer dos dias 5 a 11 de abril. Já temos milhares de inscritos. Se você não se inscreveu ainda, o link está aqui nos comentários do YouTube, do Facebook. Então se inscrevam que ainda dá tempo. E para a gente já chegar nesse evento aquecido e todo mundo sabendo que é ergonomia por dentro já do assunto, a gente vai fazer uma série de aulas de lives de aquecimento de segunda a sexta nessa semana e na próxima semana, porque na outra inicia o workshop. As lives serão às 18 horas no Facebook, no LinkedIn e no YouTube simultaneamente, com temas variados. Vocês já receberam os assuntos dessa semana para você marcar lá qual que te interessa para participar. Se você puder participar de todos, melhor, né? De todas as aulas, mas coloca no seu calendário os seus temas preferidos para você não perder. E o tema de hoje é o que é ergonomia. Nossa, Débora, o tema mais básico da ergonomia é saber o que é. Eu sei que muitas pessoas aqui estão iniciando agora, estão conhecendo a ergonomia agora, estão entrando em contato com a ergonomia agora, ou já sabem superficialmente. Então, hoje eu quero entrar em detalhes do que é ergonomia, para quem está começando agora, para quem quer ingressar na área, mas não tem tanto conhecimento, quer ainda estudar um pouquinho mais sobre isso. Então, essa live especialmente é para os iniciantes, né? Que querem saber o que é ergonomia, o que um profissional faz, quais são os nossos serviços, o que a ergonomia estuda, como que a gente trabalha. Essa live é para você. Para quem não é iniciante, para quem já atua também, sejam todos muito bem-vindos. Você vai poder revisar muitos conceitos, aprender novas definições, talvez. Então, todos são muito bem-vindos nessa aula, mas especialmente os iniciantes, certo? Bora lá. O que é ergonomia? Antes de começar no assunto, eu quero que vocês já deem o curtir aqui do vídeo, aqui da aula, deixe o seu joinha, não custa nada para você e para mim é muito importante, então já curte essa aula. E também, se quiser enviar para algum colega, né, aperta aí na flechinha de enviar, de repente você ajuda um outro colega a se beneficiar no assunto. E manda aí no chat que eu quero saber. Quem já se inscreveu na Semana da Ergonomia? Manda aí eu, que eu quero ver quem de vocês já está inscrito e quem não está inscrito ainda, aproveita e se inscreve, que o link está aí nos comentários. Quero saber. E aí a gente já começa com o conteúdo. Aí, ó, muita gente já. Natália, Joyce, Olenildo, Fábio, Sandra. Maravilha, gente. Ingrid, Fernanda já é minha aluna do MDD. Oi, Fernanda. Bruna, show de bola. Isso aí. Quem não está inscrito ainda dá tempo. Vamos lá, gente. O que é ergonomia? De uma forma simples, direta e objetiva para todo mundo entender, ergonomia é a adaptação do trabalho, das condições de trabalho ao ser humano, ao homem que executa. Para a gente aprofundar um pouquinho mais, a ergonomia ela é uma ciência que ela vai estudar o trabalho e as condições de trabalho de qualquer tipo de trabalho, de qualquer tipo de empresa, vai relacionar com aquele trabalhador que executa aquele trabalho, a fim de, nesse estudo, nessa investigação, encontrar se existe algum risco ergonômico ou algum desconforto que pode gerar algum acidente do trabalho ou alguma doença do trabalho.
E a partir desse estudo que a gente faz dentro dos ambientes de trabalho, relacionando com a pessoa que executa aquele trabalho, a gente consegue diagnosticar esse trabalho, esse trabalhador, este cargo e as atividades dele, diagnosticar se tem desconforto, se tem queixas, se tem riscos ergonômicos, e a partir desse diagnóstico, dessa investigação que a ergonomia faz, que o profissional da ergonomia faz, a gente consegue sugerir melhorias, soluções ergonômicas para eliminar essas queixas, esses riscos, ou pelo menos reduzir. Então, de uma forma bem objetiva, isso é ergonomia do ponto de vista mais prático, do ponto de vista de atender nas empresas e com os trabalhadores. A gente vai ver ao longo dessa aula que a ergonomia é muito além disso, e confesso que foi bem difícil selecionar o que eu ia falar em 1 hora, né, que é o nosso tempo programado de aula, porque realmente a ergonomia é gigantesca, é uma ciência maravilhosa, uma ciência mundial, que em todos os países você vai falar a mesma língua, né, falando de ergonomia, mas eu procurei trazer o que exemplifique o maior número de coisas possíveis e as principais que a gente trabalha. Então, resumindo, é isso, tá, gente? A gente estuda a condição de trabalho, as características dos trabalhos nas empresas, faz um estudo aprofundado, identifica possíveis situações de melhoria, entrega isso para a empresa e ela consegue, ela pode aplicar ou não, e ela aplicando, a gente tem melhorias ergonômicas acontecendo ali, diminuindo as chances de ter riscos de acidente de trabalho ou doença do trabalho. Isso do ponto de vista mais prático, e é o que a gente mais faz no nosso dia a dia como profissional, tá? Quem é o profissional especialista que atua com ergonomia? É o ergonomista, tá? O especialista que atua com isso é o ergonomista. A ergonomia não é uma profissão regulamentada no Brasil, não tem um conselho que rege, mas ela existe, né? As empresas nos contratam e a gente segue algumas normativas que existem que a gente precisa cumprir na área. E onde o profissional de ergonomia atua? Na maior parte do tempo dentro das empresas. Então, a gente vai nas empresas, visita as empresas, conhece, identifica o trabalho, identifica os trabalhadores, conversa, faz entrevistas e realiza o trabalho, esse estudo que a gente faz. E antes de eu vou falar sobre o serviço que a gente faz, sobre formas de atuação, muitas coisas bacanas eu preparei, tá aqui toda a minha colinha de hoje. Mas antes de entrar, eu queria falar um pouquinho sobre as 3 grandes áreas da ergonomia, que quando a gente está começando a conhecer a ergonomia, a maioria das pessoas que primeira vez que ouvem ergonomia, lembram de cadeira, de sentar direito. Isso faz parte da ergonomia? Faz, claro que faz. Mas tem um mundo, um universo bem maior ainda fora isso. E as 3 grandes áreas que a ergonomia atua, que ela rege, é a ergonomia física, cognitiva e organizacional. Eu vou falar sobre as 3 ergonomias que a gente tem, os 3 grandes grupos que a gente estuda e faz as melhorias. Primeiro, a ergonomia física, tá? Ela vai estudar a relação do trabalho com as cargas físicas para aquele trabalhador. Então, o trabalhador e tudo que vem de carga física para ele. Então, por exemplo, vai estudar a ergonomia física, o que ela vai fazer? Vai estudar o manuseio de cargas. Tem um trabalhador que faz manuseio de cargas numa empresa. Pertence ao estudo da ergonomia física. Está correto esse manuseio? Ele está carregando a carga que ele pode carregar como ser humano, pois não somos máquinas, né? Outro tipo de ergonomia que está incluído na ergonomia física, vai analisar postura. Postura está dentro da ergonomia física. E não é só a postura de sentar na cadeira. Essa postura a gente também analisa nos funcionários, né? Se essa postura está ok. Mas existem posturas estáticas muito piores do que a ficar sentada. Por exemplo, um eletricista que fica o dia todo
lá com os braços para cima, mexendo em fiações, arrumando, etc. E isso é uma postura penosa para o ombro. Então, é uma postura que a gente estuda também, avalia se está tudo ok, o que podemos melhorar. Está dentro da ergonomia física. Que mais? O ambiente de trabalho também está dentro da ergonomia física. Oi, Ney, tudo bem? A ergonomia física também avalia o ambiente de trabalho, ou seja, está muito quente, está muito frio, está muito úmido, está muito ruidoso, tem muito barulho. Isso também, né, implica no conforto e na saúde e na segurança do trabalhador. Também está dentro da ergonomia física. O que mais que eu preparei aqui? Repetitividade também. Muitas pessoas já ouviram falar em LER, né? Teve uma época que deu um boom de LER e todo mundo já ouviu falar sobre LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Também o estudo disso, das causas que geram uma LER, uma lesão por esforço repetitivo, está dentro da ergonomia física. A gente estuda lá, nessa grande área da ergonomia. Quantos toques pode fazer por minuto? Quantos toques pode fazer por hora? Quantas ações técnicas a gente precisa fazer por hora? A gente pode fazer, perdão, que é um limite saudável para não ter problemas. Então, a gente estuda a repetitividade. Junto da repetitividade eu posso fazer tantas repetições com as minhas mãos, meus braços, mas tem uma postura adequada para essas repetições também. Então, isso também está dentro da ergonomia física. Um outro item que a gente avalia na ergonomia física é força. O quanto de força um trabalhador, uma pessoa, enfim, está fazendo e durante o trabalho, no seu dia a dia também. E isso, até quanto de força ela pode fazer que o corpo dela aguenta, que é saudável. A partir disso, não poderia fazer, precisaria de uma máquina que faz isso, de um equipamento, de um auxílio de mais uma pessoa. Então, também está dentro da ergonomia física. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa desses itens, do que eu preparei. No mais é isso, esse é o mais grosso que a gente avalia dentro da área de ergonomia física. Tá? Eu vi que tem muitas perguntas já, podem ficar tranquilos que eu vou responder. Perguntas diretas do tema, eu tento responder na hora. Perguntas que não é tão relacionada ao que eu estou falando agora, eu respondo todas no final da aula. Então, fiquem até o final, que vale a pena, porque eu respondo todos vocês, tá? Segunda grande área da ergonomia, a ergonomia cognitiva, né? A gente acabou de ver a ergonomia física. A ergonomia cognitiva, ela vai estudar a relação das cargas que o trabalhador, o ser humano, recebe, as cargas mentais. Então, a gente acabou de ver as cargas físicas que ele recebe, o corpo humano recebe. Na ergonomia cognitiva, são as cargas mentais que ele recebe, os inputs, tudo que ele recebe que é mais uma característica de carga mental. Por exemplo, alto nível de estresse, isso impacta na carga mental que ele está recebendo. Então, nós, profissionais de ergonomia, a gente vai avaliar a carga mental de acordo com o nível de estresse. A gente tem ferramentas que a gente avalia, né, a carga de estresse que ele recebe no trabalho. Um outro item que a gente avalia dentro da área da ergonomia cognitiva, as comunicações entre os trabalhadores, elas são eficazes? Porque tudo isso implica na carga mental dele. Uma comunicação ineficaz, não tem sistemas de comunicação eficaz, isso traz uma carga cognitiva para ele. Que mais? Demanda temporal. O quanto de tempo disponível esse trabalhador tem para desempenhar as tarefas dele? É adequado? É suficiente? Tem poucas tarefas e muito tempo sobrando? Ou o inverso, que é o penoso para a ergonomia? Tem muitas tarefas e pouco tempo sobrando para executar. Então, essa é a demanda temporal. Quanto maior a demanda temporal, pior a situação de trabalho, está exigindo mais tempo dele, ele não está tendo, tem muitas tarefas para pouco tempo para executar. Isso traz uma demanda mental para ele, né? Uma carga mental excessiva. Que mais que a gente avalia dentro da ergonomia cognitiva?
conflitos no trabalho também entram aqui. A demanda cognitiva e a demanda psicossocial, né? Conflitos, tem muito conflito entre hierarquias ou entre colegas diretos, entre chefia e subordinados, entre diferentes setores, tem conflitos hierárquicos, né? Então, isso também a gente avalia dentro da ergonomia cognitiva. Que mais? Autonomia no trabalho, o quanto aquele trabalhador é autônomo para desenvolver as atividades dele dentro daquela empresa. Quanto mais autonomia ele tem, para a carga cognitiva dele é mais positivo, porque ele consegue fazer gestão do tempo, gestão das tarefas, fazer a organização dele por conta própria. Cada pessoa tem uma forma de trabalhar diferente que para ela é melhor. Então, essa é a autonomia no trabalho, também está dentro da ergonomia cognitiva. E, por último, de exemplo, satisfação no trabalho também está dentro da ergonomia cognitiva. Nós temos ferramentas dentro da ergonomia que a gente consegue identificar o quão satisfeitos esses profissionais estão dentro do trabalho. E quando eles não estão satisfeitos, quais são as razões de não estarem? Né? Porque tem motivos. A ergonomia não é apenas apontar isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui tem risco, isso aqui não tem. Isso aqui tá ok, isso aqui tá ok. A ergonomia vai apontar, indicar quais são os problemas, mas ela também tem que encontrar os motivos, as razões, para a empresa ter esse conhecimento e poder agir em cima disso, né? Então, resumindo um pouquinho para vocês, a ergonomia cognitiva. E por último, a terceira macroergonomia que a gente tem, a terceira área que a gente estuda e trabalha dentro da ergonomia, é a ergonomia organizacional, também chamada de macroergonomia, que é toda a relação da organização que aquele trabalhador está inserido com ele. Então, exemplos de itens que a gente analisa, que a gente avalia e melhora dentro da ergonomia organizacional. Turnos de trabalho, né? Se tem rotatividade, se só trabalha à noite, só trabalha de manhã, se tem os 3 turnos, se faz rodízio entre um turno e outro, ou trabalha em um turno fixo. Para ergonomia, é melhor trabalhar em um turno fixo, porque aí a gente não toma todo o restante do tempo daquele profissional em casa. Ele consegue ter uma rotina de trabalho, se organizar melhor. Quando trabalha em todos os turnos fazendo rodízio, isso atrapalha muito o pós dele lá na casa dele. Então, quando a gente tem um turno fixo, eu consigo, tal dia eu vou marcar dentista no meu contraturno. Então, para a vida social do trabalhador é melhor. Se ele faz rodízio e trabalha em todos os turnos, a gente impacta lá na vida social dele. Então, isso está dentro da ergonomia organizacional. Outro item que a gente avalia dentro da ergonomia organizacional, pausas. O quanto esse trabalhador tem pausas durante o dia a dia de trabalho para realizar, ou ele só trabalha do horário que ele chega até o horário de ir embora, ele não senta, ele não pausa para um café, ele não pausa para se alimentar, ele não pausa para ir no banheiro, para tomar uma água. Então, isso é interação da companhia que ele está trabalhando com ele, né? Essa correlação. Que mais? Ritmo de trabalho. O quão acelerado é esse ritmo de trabalho. O quanto ele trabalha de uma forma acelerada, que ele não consegue parar, ele não dá conta de terminar a demanda de trabalho dentro do horário, tem que fazer hora extra todo dia, e isso também está dentro da ergonomia organizacional. Que mais? Monotonia, também está dentro da ergonomia organizacional, a gente estuda e avalia isso. O quão monótono é aquele trabalho chato, repetitivo, sem nenhum estímulo novo, ele tem que repetir todos os dias as mesmas coisas, isso para a carga mental também impacta. Tá? Metas de trabalho, metas de produção, o quão acirradas são essas metas? Existem metas no trabalho? É possível atingir essas metas? São metas atingíveis ou inatingíveis, humanamente impossíveis de atingir? Tudo isso está dentro da ergonomia organizacional. Então, toda vez que a gente vai fazer um trabalho de ergonomia, o ideal é conseguir olhar para essas 3 áreas, porque uma está relacionada com a outra,
Se eu estou lá na ergonomia organizacional, tenho um ritmo alto de trabalho, vai impactar na carga mental do trabalhador e vai impactar na carga física dele também. Na carga mental, porque ele vai ter um alto nível de estresse, porque ele não consegue pausar, porque ele não consegue respirar, e fisicamente também, porque toda vez que eu acelero o meu ritmo de trabalho, eu posso estar impactando minhas estruturas, meus tendões, meus músculos, porque eu não sou uma máquina, eu sou um ser humano, uma máquina diferente, mais sensível, né? Então, essas são as 3 grandes áreas da ergonomia: física, cognitiva e organizacional. Eu citei vários itens que a gente avalia, por exemplo, em uma análise ergonômica do trabalho, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre os serviços que a gente presta dentro da ergonomia. A gente já viu o que é ergonomia, quem é o especialista na área, onde que a gente atua, que são nas empresas, os tipos de ergonomia que a gente tem, física, cognitiva e organizacional. E agora a gente vai falar sobre os principais serviços que a gente presta. Na semana que vem, na segunda semana do aquecimento para a semana da ergonomia, eu vou falar em detalhes sobre cada serviço que a gente presta nas empresas. Então, aqui eu vou dar uma pincelada sobre os serviços, porque a gente vai aprofundar semana que vem, tá? Então, principais serviços que o profissional da ergonomia ele desempenha, principalmente dentro das empresas. O primeiro serviço é a análise ergonômica do trabalho, tá? A análise ergonômica do trabalho é o nosso carro-chefe, ainda hoje, há décadas já, dentro das empresas. Análise ergonômica do trabalho, AET é a sigla que a gente usa para abreviar. Ela é um estudo aprofundado lá das condições de trabalho de uma empresa. Ela vai emitir um laudo, esse estudo emite um laudo. Muitas pessoas chamam de laudo ergonômico, mas o nome correto é análise ergonômica do trabalho. Nessa análise, nesse relatório final, além de conter todos os dados da empresa, tudo que foi encontrado ali, tem que pelo menos finalizar com diagnóstico dos riscos encontrados nas atividades desenvolvidas pelos trabalhadores e um plano de ação, né? Eu encontrei esses riscos e o plano de ação para a gente reduzir ou eliminar esses riscos ergonômicos são esses, tá? Então, essa é a análise ergonômica do trabalho bem resumida. Hoje nós estamos em março de 2021. Hoje, na atual NR17 em vigor, ela é obrigatória para todas as empresas que possuem funcionários. Cerca de mais de 5 milhões de empresas no Brasil que estão ativas, que têm funcionários. Todas essas 5 milhões de empresas precisariam, sim, de forma obrigatória, ter uma análise ergonômica do trabalho. Está lá escrito na NR17, acho que no segundo item da NR17, norma regulamentadora 17. Ela está para ser atualizada, ainda não foi publicada ainda oficialmente. Pode ter alguma alteração, mas a gente tem que cumprir sempre a norma que está em vigor. Inclusive, semana passada enviei 2 orçamentos de análise ergonômica do trabalho, até porque as empresas não procuram por nós para fazer a ET só por obrigatoriedade de NR17. Muitas empresas procuram por nós para fazer análise ergonômica do trabalho por N outras demandas diferentes da NR17. Tem essa demanda? Tem, mas tem muitas outras. Essa é a nossa demanda obrigatória e tem muitas outras demandas que as empresas nos procuram. Inclusive, amanhã, terça-feira, eu vou publicar um artigo que eu escrevi, terminei de escrever ele hoje, lá no meu blog, sobre as 10 demandas mais comuns de solicitação de análise ergonômica do trabalho. Eu trabalho há 7 anos com ergonomia, só com ergonomia. Então, ao longo desses 7 anos atuando exclusivamente com ergonomia, eu levantei o ranking, o top 10 dos motivos que as empresas me contrataram para fazer análise ergonômica do trabalho. E amanhã eu vou postar esse artigo que eu escrevi, explicando as 10 demandas, e eu vou compartilhar no meu Instagram, Débora Dengo, Débora Soluções Ergonômicas, no canal do Telegram também. Então, fiquem de olho que amanhã vocês vão poder aprofundar ainda mais sobre esse assunto, tá?
E resumindo como funciona a ET, porque vai ter uma aula só sobre isso semana que vem, a empresa nos contrata, a gente vai até lá, levanta, né, a demanda, qual a razão de realizar aquela análise ergonômica para a gente direcionar o nosso olhar nas coletas. Então, se é uma análise ergonômica da empresa inteira, ou é só de algumas funções, só de alguns setores, de algumas atividades, a gente vai ter essa clareza lá durante o orçamento já, durante a tratativa comercial com o cliente. Fechou? A gente vai pegar essa demanda de AET, vai realizar análise ergonômica, a gente entrevista os funcionários, a gente faz coletas em fotos, vídeos, faz medidas, coleta todas as medidas de mobiliário, medidas do ambiente, do layout, iluminação, temperatura, etc. Faz as entrevistas para saber o dia a dia de trabalho, análise organizacional, análise cognitiva, psicossocial que a gente acabou de abordar. A gente pega esse compilado de informações e faz a nossa análise, a gente lauda tudo aquilo e entrega para o cliente. E dentro dela tem que ter um plano de ação com as melhorias. Gente, não existe, pelo menos eu nunca passei, nunca, em 7 anos, por nenhuma empresa que não tivesse nada a ser feito de ergonomia. Isso é bom e é ruim. É ruim porque seria muito melhor se tivesse tudo ok, né? Os trabalhadores ficariam mais saudáveis, não teríamos doenças, lesões, acidentes, mas seria ruim porque não iriam precisar da gente. Então, que bom que a gente tem sempre trabalho para executar nas empresas. Então, é muito difícil, eu nunca encontrei, eu não sei se existe alguma empresa que não tenha nenhum risco ergonômico, nada a ser melhorado. Então, a gente sempre entrega para a empresa uma melhoria a ser feita, porque de fato sempre tem, tá? Então, resumindo, são os passos de uma análise ergonômica do trabalho. A gente vai fazer uma aula só sobre ela, então fiquem bem tranquilos. O segundo serviço mais comum em ergonomia é a gestão de ergonomia nas empresas. Ela geralmente acontece depois que a gente entrega a análise ergonômica do trabalho. O que é isso? Quando eu identifiquei os riscos ergonômicos dentro da minha análise ergonômica do trabalho, laudei isso, entreguei esse documento para o cliente, entreguei um plano de ação, a grande maioria das empresas elas não conseguem dar continuidade nesse plano de ação, implementar as melhorias ergonômicas, implementar as sugestões que você deu para eliminar ou reduzir os riscos sozinhos. Eles quase sempre, quase todas as empresas precisam da gente para fazer uma gestão daquilo, para dar continuidade naquilo. A grande maioria das empresas. Ou seja, a gente entra no pós-análise ergonômica como consultores de ergonomia para as empresas, para elas continuarem aquele trabalho. A ergonomia ela é dinâmica, ela não é uma coisa estática que a gente vai lá, aplica na empresa, vai embora e a empresa nunca mais precisa da gente. Toda vez que acontecem mudanças naquela empresa, um produto novo que está rodando, um posto de trabalho novo que está sendo criado, uma linha de produção nova, um setor novo, um mobiliário novo, sempre a empresa vai precisar da gente para já iniciar esses processos ergonomicamente corretos. Então, é algo dinâmico. Melhorou, eu reavalio para ver se foi eficaz mesmo aquela melhoria. Então, tudo isso entra na gestão de ergonomia. Tudo que eu faço durante a análise ergonômica, depois da análise ergonômica, de melhorias e de controle, está na gestão de ergonomia. Olhar para os indicadores, né? E fazer um levantamento, cruzar com os dados de ergonomia. Pessoal, a aula vai ficar gravada assim, só que o link só vai estar disponibilizado no canal do Telegram da Semana da Ergonomia. Então, se cadastra na Semana da Ergonomia, tá aqui nos comentários o link, entra no canal do Telegram, você vai receber depois do cadastro o link para entrar, e aí a aula vai ficar gravada lá, tá? Gestão.
Basicamente, resumindo, essa é a gestão. É o movimento que a gente faz de ações ergonômicas pós uma ET. Existem empresas que contratam a gente para fazer gestão e a análise ergonômica já está pronta, por exemplo, foi um outro profissional que fez. Também isso acontece, mas o mais comum mesmo, do histórico que eu tenho de clientes que eu atendi, é os clientes chegarem para você, contratam a análise ergonômica do trabalho pela primeira vez, fazem a análise ergonômica do trabalho e depois eles emendam com uma gestão. Isso é o mais comum que aconteceu comigo com os meus clientes. Tudo que eu passo para vocês é sobre as coisas que eu vivencio, né, com a minha consultoria de ergonomia. Então, da minha prática, é assim que acontece, tá? E a gente também vai falar mais sobre isso na semana que vem, uma aula só disso. Terceiro e quarto serviços mais comuns dentro da ergonomia são treinamentos e palestras de ergonomia, tá? Então, muitos de vocês já devem ter recebido em empresas que vocês trabalharam algum dia, ou ouvido falar, ou até mesmo realizado treinamentos ou palestras de ergonomia. Porque treinamentos são obrigatórios em várias situações de trabalho. Então, por exemplo, todo trabalhador que trabalha em call center é obrigatório receber treinamento de ergonomia, tá na NR17, no anexo 2. Todo trabalhador de caixas de supermercado, comércio atacadista, também precisa receber treinamento de forma obrigatória, tá lá na NR17, no anexo 1. Todo frigorífico ou qualquer outro setor que abate animais precisa receber treinamento de ergonomia de forma obrigatória, tá lá na NR36 isso. Todo hospital ou qualquer clínica da área da saúde que tenha fisioterapeutas, técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiros que fazem manuseio de pacientes, precisam de forma obrigatória também receber treinamentos de ergonomia, tá lá na NR32 isso. Então, assim, os treinamentos de ergonomia também são obrigatórios, por norma. E claro, a gente faz N outros treinamentos que não são obrigatórios, mas que as empresas nos contratam e porque sabem da importância, porque gostam, porque a CIPA recomenda, porque o SESMIT recomenda, tá? Não se preocupem com as siglas, quem já viu o cronograma de aulas dessa semana, de aquecimento para a semana da ET, vocês viram que essa semana, não lembro se quinta ou sexta, tem uma aula só sobre as siglas da ergonomia, e vocês vão entender, e vão entrar nesse universo, eu vou entender, conhecer todas as siglas, tá? Que mais? Palestra, gente. Geralmente a gente faz durante a CIPAT, palestras de ergonomia, né? Quem trabalha com ergonomia. A CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que as empresas precisam realizar de forma anual. Sempre acontecem várias dinâmicas, eventos, apresentações, palestras, treinamentos, oficinas nessa semana dentro das empresas. As empresas estão cada vez mais se diferenciando nessa semana, inovando, e sempre tem palestras de ergonomia. Então, esse ano que passou, né, que muitas coisas foram online, eu fiz muita palestra online de ergonomia na CIPAT para as empresas, muitas. Então, foi muito bom também poder trabalhar de home office, continuar faturando na área e poder contribuir, né, com as empresas e com os trabalhadores. Então, o mais comum de palestras é nas CIPATs das empresas, tá? E eu vou falar sobre um último serviço comum que a gente tem na ergonomia, mas os serviços que a gente tem são infinitos, e lá no workshop Semana da Ergonomia eu vou falar mais ainda sobre outros, que eu não vou falar tudo aqui, senão eu dou spoiler e chega lá, não tem muita novidade, então eu vou deixar algumas coisas de novidade para lá, para vocês terem bastante conteúdo novo lá também. Mas um outro serviço que é bem comum é a ergonomia em projetos. Então, a gente, profissional da ergonomia, participar da fase de projetos das empresas. Projeto de quê? Projeto de um posto de trabalho novo, de um setor novo, de uma linha de produção nova, de um produto novo que vai rodar,
E isso eu estou falando dentro das empresas, de ambientes corporativos, a gente participa de projetos. E a gente também participa, se você quiser, é claro, e se as empresas te contratarem, para participar de projetos de criação de novos produtos. Então, por exemplo, esse meu mouse aqui, que os meus amigos que não são da área ficam me tirando sarro, que ele parece um ferro de passar, que ele é muito estranho, e realmente ele parece um ferro de passar. Esse mouse, ele é 100% ergonomicamente correto. Para a concepção desse produto, ou seja, para criar esse produto, precisou de um profissional da ergonomia, junto com um engenheiro, com um designer, para discutir a melhor formato de mouse que poderia ter anatomicamente para ser confortável e prevenir doenças e lesões por movimento repetitivo de usar mouse, por exemplo, para deixar o punho mais neutro possível. Então, meu punho ele fica assim, não dá para ver muito bem, mas ele fica bem neutro usando, né? Ele não tem nenhuma flexão. Ops, aqui. Então, esse é um produto, por exemplo, não estou fazendo propaganda, inclusive nem sei se tem para vender aqui, eu ganhei isso aqui num congresso de ergonomia que eu fui lá na Itália. Eles pegaram ai meu Deus, a primeira versão desse mouse e deram para todos os profissionais de ergonomia que estavam no evento. Não sei se foram todos, mas a maioria eu vi que participou. Eles deram para a gente, enviaram, deram esse mouse para a gente, ele estava em teste ainda, e eles 3 meses depois e 6 meses depois enviaram um formulário para a gente, para os profissionais da ergonomia, enviar um feedback do que eles achavam desse produto novo, se estava ergonomicamente correto, se era confortável, se era fácil de manusear, se era leve, se era macio, se a textura era boa para trabalhar, se a cor era boa para trabalhar, se essa angulação estava satisfatória, se mulheres e homens, pequenos, grandes, médios, enfim, conseguiam alcançar em todos os botões desse produto, desse mouse. Então, a gente participou da ergonomia de concepção desse mouse. Ergonomia de projeto, na fase de projeto, na verdade já foi a fase de melhoria do projeto. O projeto já tinha sido executado, a gente já tinha essa primeira versão. Mas a gente participou da ergonomia de projeto. Então, a gente enviou feedbacks para essa empresa, eu não lembro, acho que ela é da Nova Zelândia, eu acho, eu não tô lembrada. A gente enviou feedbacks para falar, gostei disso, não gostei disso, pode melhorar isso, da visão ergonômica e de usabilidade. Então, esse é um exemplo de ergonomia de projeto, confeccionar novos produtos. Um produto bem interessante que eu não sei se a maioria dos homens vão entender, ou mais, eu acredito que mais as mulheres, mas eu vou explicar para todo mundo entender. O próprio secador de cabelo, ele tem vários estudos em cima dele, precisou de muitos profissionais de ergonomia para auxiliar no projeto dele, na ergonomia de projeto do secador de cabelo. Os primeiros secadores de cabelo, desse formato que a gente conhece hoje, a mulherada vai entender mais, mas eu vou explicar para os homens entender também. No secador de cabelo, a gente tem que segurar na manopla dele, e ele tem geralmente um botão azul que é para resfriar. Então, como o secador ele pode queimar o cabelo, queimar o couro cabeludo, ele tem um botão que ele rapidamente, se você apertar, ele esfria o calor daquele ar, certo? E os primeiros secadores, esse botão azul de resfriamento, ele estava exatamente onde a gente segurava o secador. Ou seja, a gente não conseguia secar o cabelo sem ficar resfriando. E para secar o cabelo, fazer uma escova, não sei se os homens sabem, tem que ser bem quente o calor ali do ar que está saindo. E os primeiros secadores, esse botão de resfriamento ficou exatamente onde o polegar, que é o nosso, né, que a gente, tudo que a gente aciona quase com o polegar, esse botão ficou exatamente no polegar. E aí as mulheres, os profissionais da beleza iam secar os cabelos, precisavam do vapor lá, do calor no máximo, e ele ficava resfriando o tempo inteiro. O que faltou? Ergonomia e usabilidade.
Depois, os próximos secadores, esse botão ficou um pouquinho mais afastado ali do polegar, onde a gente conseguia manusear o secador sem ficar resfriando ele o tempo inteiro sem querer. Então, para tudo, gente, se a gente for pegar todos os produtos hoje em dia, todos os produtos, qualquer coisa, um celular, uma xícara, uma caneta, envolve um profissional de ergonomia junto, porque eles já viram que custa muito mais caro refazer um produto, indenizar as pessoas que receberam um produto sem ergonomia, sem usabilidade, do que contratar um profissional na fase de projeto. Então, isso é bem, bem legal. Até mesmo embalagens. Qual a melhor forma de abrir uma embalagem que envolve menos força, que é mais fácil de abrir, que é visualmente fácil, não precisa de grandes orientações, tudo isso envolve ergonomia também. Então, assim, ergonomia de projeto é muito bacana. Banco de automóveis. Gente, o banco de um automóvel, se você for parar para analisar, ela é a cadeira, o assento mais ergonômico do mundo. Por quê? Muitas pessoas trabalham dentro de veículos, muitas pessoas são motoristas, todo mundo quase usa veículo ou vai usar um dia na vida, então é algo que está ali no dia a dia das pessoas. Então, existem estudos gigantescos de ergonomia por trás de todo banco de veículo que é desenvolvido, né? E claro, quanto mais top de linha aquele veículo, pode ver que mais ergonômico vai ser aquele banco, aquele assento, o volante também. Ele tem que ser ergonômico para prevenir acidentes. Então, assim, gente, o universo da ergonomia, por isso que eu falei para vocês que foi bem difícil selecionar o que eu ia falar nessa aula de hoje. Mas o universo da ergonomia, ele expande muito, desde de uma orientação ergonômica para home office, até dentro de uma linha de produção, com a melhor forma de se trabalhar, desde a concepção de produtos, né? Então, assim, essa foi uma palhinha sobre ergonomia em projetos, tá? Quando a gente participa da fase de projetos. E, recentemente, eu participei de uma ergonomia de concepção para um setor novo. Esse setor novo, ele precisava da minha recomendação para qual mobiliário era o mais adequado, ergonomicamente falando, e qual tipo de iluminação, projeto de iluminação ele iria fazer nesse setor. Então, assim, eu fiz um laudo ergonômico de mobiliário para recomendar o mobiliário adequado para aquele setor, era de escritório, de office, né? E um laudo de iluminação. Qual tipo de lâmpada tinha que ser, quantos lux, qual espaçamento, etc, etc. Então, gente, isso também faz parte da ergonomia de projeto, tá? Como que tem que ser esse setor novo? Para eu não ter que ficar arrumando depois, eu já quero fazer correto, né? Então, isso é ergonomia de concepção. Agora, eu tinha esquecido, né, de dar uma palhinha sobre o nome da ergonomia. Ergonomia vem de ergos, que é trabalho, e nomos, que são normas, a origem, né, da palavra. Então, é tudo que envolve a normativa, a melhor forma de trabalhar e em relação ao trabalho. Ergos e nomos, tá? Para fechar, e aí eu vi que tem várias dúvidas. Para fechar o conteúdo dessa nossa primeira aula de o que é ergonomia, eu vou dar exemplos para vocês de ergonomia na prática e no dia a dia, tá? Coisas que todo mundo já fez ou faz ou já viu, mas não sabe que se trata de ergonomia. Então, como a aula hoje é o que é ergonomia, eu vou mostrar que todos vocês já sabiam, mas não sabiam que sabiam. Então, vamos lá. Uma coisa muito simples, todo mundo já fez. Toda vez que você tem que alcançar um objeto que está no alto e você pega uma cadeira para você subir em cima porque você não alcança, ou uma escada, você está aplicando ergonomia. Você está adaptando o seu ambiente de trabalho para a sua característica como ser humano, para as suas características psicossociais, cognitivas, antropométricas,
Então, ao invés de eu ficar pulando, correndo o risco de ter um acidente, de cair, ou de ficar me esticando muito, correndo o risco de me lesionar, de ter um desconforto, de ter uma torção ali, alguma coisa, eu pego uma escada, eu pego um banco, eu pego uma cadeira. Eu acabei de adaptar o meu ambiente para a minha característica como ser humano. Então, quando surgiu, né, na Revolução Industrial, que surgiram as máquinas, a linha de produção em massa, não tinha nada de adaptação do trabalho ao homem. Se rodava 1.000 caixinhas por hora, o trabalhador tinha que dar conta de executar e realizar aquelas 1.000 caixinhas na linha de trabalho por hora. Quem aqui já assistiu aquele filme do Charlie Chaplin em Tempos Modernos? Que ele vai, né, fazendo e vai aumentando a linha de produção e ele vai fazendo mais rápido, até que ele vai para casa e não consegue sair desse movimento, né? Que ele vai para casa e dorme fazendo o movimento do trabalho, porque é extremamente repetitivo, um ritmo de trabalho extremamente alto. Então, isso caracteriza muito o tipo de trabalho que era quando iniciou na Revolução Industrial com máquinas e linhas, né? E hoje a gente tem uma visão de prevenção, temos as normas que obrigam, temos a visão da empresa que é muito mais caro corrigir, remediar do que prevenir. Então, a gente tem essa adaptação do trabalho para as características do homem. Antes não tinha, né? Quando as primeiras linhas de produção, depois da Revolução Industrial, não tinha nada disso, né? Da segunda Revolução Industrial. Não tinha nenhum tipo de adaptação do trabalhador ao homem. Hoje temos. Uma outra coisa, as crianças. Quem é que tem criança? E quem também usa mochila, que não é só criança, mas a gente sempre regula a mochila das crianças. Toda vez que a gente regula a alça da mochila, para aquele peso ficar mais próximo da coluna, não tão ali na coluna lombar, nem tão aqui em cima na posição média. Isso é ergonomia. Eu estou distribuindo esse peso melhor, deixando esse peso mais próximo da minha linha de força, que é aqui no umbigo, né? Mais ou menos, ali entre a lombar e o umbigo. Então, essa regulagem que a gente faz de deixar a alça mais justa da mochila, de deixar a carga dos livros mais próximo do nosso corpo, isso é ergonomia. Você está praticando ergonomia e nem sabia, né? E se você não regulou a mochila do seu filho, do seu irmão, do seu sobrinho, do seu primo, regule, né? Qual é a posição ideal? Um pouco acima da lombar e bem justa do corpo. Que aí ele não tem uma alavanca tão grande para segurar esse peso. O peso, quanto mais próximo de nós, mais facilidade a gente tem para manuseá-lo. Porque ele fica próximo do nosso centro de força. Tá? Perfeito, Daiane, lembrar de usar as duas alças, senão a gente vai ficar assim, né? A mochila só tem duas alças porque ela foi feito um estudo ergonômico dela e viu que duas alças era muito melhor. E se ela tem duas alças é porque é para usar, né? E tem gente que não usa, muito bem colocado. Um outro tipo de ergonomia, gente, carrinho de bebê. Ergonomia pura, ergonomia. Olha quanto seria difícil, como era difícil e penoso na época que não tinha carrinho de bebê. Eu não passei por essa época, eu acredito, minha mãe já tinha, mas minha avó não tinha carrinho de bebê. O quanto facilitou. Então, ao invés dos pais ficarem o dia todo com a criança no colo, foi desenvolvido um carrinho de bebê que, além de permitir que o bebê descanse no carrinho e não só no colo, permitiu que transportasse o bebê com uma maior facilidade. O carrinho de bebê é ergonomia pura, né? E passando isso para o ambiente de trabalho, carrinhos que manipulam caixas, cargas, né? Ao invés de carregar uma caixa no braço por 10 passos, coloca um carrinho e faz ele trabalhar para você. O que eu estou fazendo? Adaptando a condição de trabalho à minha característica como ser humano, e não me adaptando àquele peso, àquela carga, né? Que mais que a gente tem? Vou dar um exemplo lá dentro da empresa também. Tem uma
bancada alta, que ela não foi desenvolvida ergonomicamente correto, ou ela foi desenvolvida para um público mais alto, e aí tem alguém mais baixo lá naquela linha, todo mundo trabalha assim, confortável, e tem uma pessoa mais baixa que precisa trabalhar assim. Por quê? Porque ela não está alcançando aquela bancada. Se eu coloco um tablado para ele chegar na altura da bancada e dos demais colegas e trabalhar confortavelmente, isso é ergonomia. Eu estou adaptando aquele trabalho, aquele ambiente para as características daquele trabalhador, de forma individual, melhor ainda. Então, isso é ergonomia. Perfeito, José. Carrinho hidráulico, paleteira, né? São os exemplos de máquinas que a gente utiliza para fazer o manuseio de cargas nas empresas. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui de exemplos do dia a dia. Ah, o básico, né? Cadeira de escritório, regular minha cadeira quando eu sento, quando eu chego na minha empresa, quando eu começo no meu dia de trabalho no meu home office, regular a altura aqui do monitor para a borda superior ficar no nível do meu olho, não deixar o computador tão próximo, nem tão longe da minha visão, né? O ideal mais ou menos é um braço esticado, ó, que tá certinho para mim. Então, tudo isso é ergonomia. Quando você entende o que é ergonomia, entende os fundamentos, as bases, percebe o que é, você começa a ver que a ergonomia está presente em tudo, absolutamente tudo nas nossas vidas. O celular, os tamanhos dos celulares, hoje está exagerado, mas existe um modelo de celular que é ideal, um tamanho, um peso para o meu corpo, para não machucar minha mão, né? Então, assim, gente, tudo isso é ergonomia pura. Fernanda, carrinho de supermercado, perfeito. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai pegava a cestinha e deixava ela muito pesada, muito pesada. Não pegava carrinho, pegava a cestinha. Isso era ergonomicamente incorreto. O ideal era o quê? Ele sempre pegar o carrinho, né? Se vai deixar vazio ou se vai encher, não, um pouco importava, mas encher muito uma cestinha é ergonomicamente incorreto. Carregar ali 20 quilos, né? Numa alça. Então, assim, ou mais que isso. Banco de bicicleta, perfeito, né? Quanto mais ergonômico, melhor. Não vai machucar, não vai lesionar, não vai. O ciclista consegue permanecer por mais horas pedalando quando o banco de bicicleta é adequado, a altura do banco da bicicleta. A altura do banco da bicicleta, junto com a posição do pedal, vai tornar a angulação coxo-femoral do joelho mais ergonomicamente correta para pedalar. Então, vocês estão vendo, né, o quanto a ergonomia é ampla. Vanessa, apoio de pés, perfeito. Toda vez que eu regulo minha cadeira, não alcanço o pé no chão, tenho que ter um apoio de pés. Eu estou usando o meu aqui agora, ó. Ele range, só agora não está rangindo. Então, assim, tudo, gente, envolve ergonomia. Ergonomia, depois que você conheceu e viu ela, não tem mais como ser desvista, né? Um caminho sem volta, você consegue ver ergonomia em tudo. Isso aqui é ergonomia, né? Apoio estofado para punho. Para quê? Para enquanto eu mexo no mouse, eu não fico roçando o meu punho, que é uma estrutura frágil, na quina da mesa, ou numa estrutura rígida, que a mesa é uma estrutura rígida. Então, isso é muito importante. E fica aí essa palhinha que a gente deu sobre o que é ergonomia. A ergonomia está presente em tudo. O Joelton mandou ajuste de equipamentos na academia. Perfeito! Regulagem. Eu tenho 1,59. Nunca que eu posso fazer exercício na academia sem regular depois que alguém que tem 1,90 m utilizou. Se ele regulou para ele, não tem como dar certo para mim. Né? Então, tudo envolve ergonomia. A partir de hoje, quem já trabalha com ergonomia já vê ergonomia em tudo. Quem não trabalha ainda, quem está começando agora, conhecendo essa área, vocês vão perceber que vocês vão ver ergonomia em tudo a partir de hoje. E quando vocês verem, tire uma foto, me marca lá no Instagram, Débora Soluções Ergonômicas.
olha, tô vendo ergonomia em tudo, posta lá, tô vendo ergonomia em tudo. E me marca para eu ver, porque eu sei que a partir de hoje você vai ver ergonomia em tudo, né? Gente, essa era a minha contribuição, tanto para quem está começando, quem já está na jornada, né? A gente sempre aprende alguma coisa nova. Essa era a minha contribuição de hoje do assunto o que é ergonomia. Eu queria que quem está começando agora na ergonomia, por favor, manda um comentário aqui e me conta se você conseguiu entender o que é ergonomia, conseguiu entender a dimensão do que é ergonomia, onde que a gente consegue trabalhar, as possibilidades que a gente tem, onde que a gente atua. E aí, eu tenho ainda alguns minutos. Nossa, gente, sério que já são 7 horas? Meu Deus. Ó, eu vou responder algumas perguntas aqui, que eu já extrapolei o tempo, mas eu vou esperar os comentários de vocês, de quem já, de quem está começando, se vocês conseguiram entender o que é ergonomia. Amanda conseguiu entender, Fábio, Mariana, Ingrid, que maravilha, gente. Obrigada. Ó, e eu tô vendo que você ainda não curtiu essa aula. Curte aqui embaixo, dá seu like, tô de olho, ó. Tô vendo que você gostou da aula, tá aqui até o final e não curtiu a aula ainda, não tô acreditando nisso. Curte aí, pessoal. Keliane, estou conhecendo agora você, foi bastante clara. Que maravilha! Gente, que show, hein? Olha aí quanta gente começando agora. Que bom que vocês estão aqui, André, Natália, Cacá, Marlon, Nilza. Que bom que vocês estão aqui para a gente crescer junto e vocês aprenderem. Ó, bora lá. Eu vou tirar 5 minutinhos aqui para responder as dúvidas de quem enviou. Deixa eu subir lá. Que maravilha, Renato. Show de bola. Sandra, minha aluna, maravilha. André, o profissional de ergonomia tem necessariamente que ter uma pós na área? André, infelizmente eu não posso te responder hoje, porque esse é um conteúdo do workshop da Semana da Ergonomia. Então, eu preciso segurar, eu preciso que você segure até dia 5 de abril. Dia 5 de abril, na primeira aula do workshop, eu já vou responder todas as dúvidas sobre esse assunto. Me conta, você já está inscrito? Esse profissional especialista em ergonomia está habilitado a fazer AET? Está, André. E lá na primeira aula da Semana da Ergonomia também eu vou responder sobre os profissionais aptos para realizar análise ergonômica. Que mais? Para fazer ginástica laboral, precisa fazer pós em ergonomia? Não, se você for fisioterapeuta ou profissional de educação física, não precisa de mais nada para realizar a ginástica laboral. Bruna, a mesma pergunta do André. Preciso que vocês esperem até dia 5, senão eu vou dar spoiler do conteúdo da semana da ergonomia, tá? Isso, Daiane, tem uma norma que exige que as empresas realizem análise ergonômica do trabalho, que é a NR17, norma regulamentadora 17. Vanessa, o Telegram, depois que você se inscreve na Semana da Ergonomia, você, na próxima página, depois que você se inscreveu, vai ter um botão para você entrar no Telegram. Oficina mecânica, já fez algum trabalho? Já fiz análise ergonômica em oficina mecânica. Que mais?
Ó, o pessoal tá querendo meu mouse aqui. Que mais, que mais? Obrigada, Fernanda. Que bom, Nilza, obrigada. Ainda não tenho ergonomia, mas do jeito que você explica deu para ter uma boa ideia. Que maravilha. Obrigada, pessoal. Aí, que legal. Quem entra aqui não sai mais, é um vício, né, Joelton? Que show, Vanessa. Obrigada, gente. Esse copo tá em todas, né? Parceiro fiel o dia inteiro. Vou colocar uma cordinha nele. Gente, que mais? Alguém quer uma saideira, uma última dúvida? Acho que eu respondi a todos. Se eu não respondi, me perdoem. É bastante comentário e não sei se vocês sabem, mas eu tô olhando as 3 plataformas simultaneamente: Facebook, LinkedIn e YouTube. Então, mas acho que eu respondi tudo. Ah, tem na Amazon esse mouse, a Ingrid falou. Maravilha. Gente, acho que é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquei muito feliz. A live foi cheia hoje. Eu espero vocês novamente amanhã, às 18 horas. Qual é o tema de amanhã? Alguém lembra? Que eu já não lembro. Deixa eu olhar aqui. Tema de amanhã, 18 horas. Por que atuar com ergonomia? Então, amanhã, nesse mesmo bate-local, às 18 horas, tema: por que atuar com ergonomia? Tá bem? Muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no evento que vai acontecer dos dias 5 a 11 de abril, da Semana da Ergonomia Online, gratuito, com certificado, que a gente vai... Aqui é só aquecimento, a gente está só começando. O melhor ainda está por vir, tá bem? Espero vocês amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau.